O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sábado, dia 26, celebramos São Cosme e São Damião, dentro da 25ª semana do tempo comum. O Evangelho do dia é de Lucas, capítulo 9, versículos de 43 a 45. Povo de Deus, o Evangelho de hoje é um tanto curto também, e dentro dele está escrito que Jesus falava, os discípulos tinham medo de perguntar, e Jesus não deixava o sentido oculto, né? O sentido ficava escondido para os discípulos. Vocês já ouviram falar por aí, você que às vezes trabalha em empresa, trabalha no comércio, fez algum curso, né? Você já viu falar do tal do processo, e fases de um processo. Vai construir, vai fabricar uma máquina, a fase do processo de fabricação da máquina, os insumos, né, o parafuso, enfim, o ferro, tem que ir fazendo a preparação inicial, né? Não tem jeito de fazer de trás para frente, é de frente para trás mesmo, né? É de frente para frente, vamos dizer assim, né? Então, tudo há processo. Dentro do pastoral, há processos. Dentro de uma comunidade sendo formada, ela tem um processo, depois ela é continuada. E daí a gente tem que também prestar atenção que a gente não pode parar no meio do processo. O reino de Deus é dessa forma. Não podemos parar no meio do processo. Não podemos nos acomodar. É que nem essa questão da pandemia. Quando a gente esquece do processo pandêmico, da pandemia, a gente acaba se desleixando e o processo acaba no meio e o troço se reinicia tudo novamente. Então tudo tem que ter um processo. O processo da vida, né? O processo do aniversário, o processo então tudo tem processo, até processo dentro criminal, né? De um crime, de uma causa, né? É um processo também. Por quê? Porque ele inicia-se com uma realidade, uma premissa e depois vai continuando até ele dar o seu término. E às vezes fica aí anos e anos, tem processos que estão 30, 40 anos e não se resolve. Então o processo não terminou. Quando Jesus fala no sentido que o sentido fica escondido, sinto que é mais ou menos assim que Jesus quer dizer. Olha, eu não posso dizer tudo para vocês, por enquanto, porque vocês não entenderiam tudo isso, vocês não sentiriam tudo isso, né? Como ele diz no outro evangelho, tem muitas coisas a dizer agora, mas eu vou dizer aos poucos, porque vocês não vão compreender. Mais tarde vocês vão conseguir compreender algumas coisas que eu falei agora, mas tem que ir aos poucos. Então, deixe o sentido escondido para que o processo aconteça e para que também as pessoas, os discípulos, para que nós possamos também ir descobrindo dentro desse processo esse sentido do reino de Deus, sentido do amor, sentido de tudo. Porque se talvez Jesus fala tudo imediatamente, pareceria um discurso, pareceria muito racional e acabaria as pessoas, os discípulos apenas entendendo, mas não sentindo esse processo do reino de Deus acontecer em si. Não iam sentir a pessoa de Jesus Cristo em si. Não iam sentir esse sentido acontecendo da vida e do reino de Deus. Pensa nisso. Se você não está bem com o seu processo de salvação, seu processo de libertação, se você ainda não consegue ir buscar aquilo que está escondido dentro do reino de Deus, como aquela pérola escondida, como aquele tesouro escondido, vá em frente. Você consegue, nós vamos conseguindo como igreja. Deus abençoe, Deus os guarde, e a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.